Você vai fazer um projeto de energia solar fotovoltaica para a Energisa e o teu cliente, integrador ou vendedor de energia solar, ele te faz a pergunta: qual é o tamanho máximo que a gente consegue colocar de um sistema fotovoltaico nessa residência? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Sempre quando a gente vai fazer um projeto de energia solar, a gente sabe que tanto o nosso cliente, o integrador ou o vendedor de energia solar, ele não tem tanto conhecimento técnico quanto a gente, projetista fotovoltaico, precisa ter. Normalmente o conhecimento dele é mais focado na venda, não que ele não entenda dos equipamentos, ele até entende, mas tem muitas questões técnicas como o padrão de entrada, como funciona o inversor, quantidade máxima, os cálculos de engenharia que precisa ter para realmente o sistema fotovoltaico ser de acordo com o que o consumidor final deseja. Quem entende mais realmente é a gente, projetista fotovoltaico. E é bem normal quando você vai fazer ali um projeto, ele te liga ou te manda um WhatsApp perguntando qual é o tamanho máximo que eu posso colocar de um sistema fotovoltaico nessa residência. E por muitas vezes, até mesmo a gente como projetista fotovoltaico não sabe responder. Quantas vezes o cliente me perguntou isso, eu falei, cara, não sei, eu preciso de algumas informações para poder te auxiliar em relação a isso. E para isso a gente tem o quê? Tem a norma da distribuidora. Qualquer distribuidora que você vai fazer seu projeto fotovoltaico, ela tem a norma técnica dela, tanto a de baixa tensão quanto a do sistema de micro e mini geração, de como é que você pode fazer a conexão na rede dela. Especificamente a gente vai falar aqui da Energisa. Então a gente sabe que a Energisa ela atua em diversos estados do Brasil. Se não me engano, ela atua em mais de 11 estados no Brasil, acho que entre 11 e 13 estados, desde o norte até o sul do Brasil. Então, a gente vai aí encontrar Energisa. E aqui no Brasil, a gente tem dois tipos de tensões, que é de 127/220 e 220/380. De acordo com essas tensões, o tamanho máximo de um sistema fotovoltaico para se instalar na unidade consumidora, ele pode ser alterado. Mas e como é que a gente pode saber isso? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é em relação ao padrão de entrada da Energisa. Você vai procurar da seguinte maneira. Quando você entrar no Google, você coloca assim, padrão de entrada Energisa, aí você pode botar 127/220, 127 monofásico, 220 trifásico, ou você pode procurar por padrão de entrada Energisa 220/380. 220 sendo monofásico e 380 sendo trifásico. Vamos começar pelo 127/220. No primeiro link, só de você clicar, você já vai cair numa aba como essa daqui, tá? Então você vai ter um PDF como esse. Isso aqui é retirado da parte da norma, só que para a Energisa ficou bem mais fácil da gente poder encontrar essa informação. Então você pode clicar, você pode baixar aí esse arquivo que vai ficar melhor para auxiliar você. Lembrando que aqui são sobre as tensões 220, 127, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá na região norte também que é utilizada essa tensão 220, 127. Se você é 220, 380, você pode usar a mesma ideia que eu vou passar aqui para você, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais de como é que você pode fazer essa análise. Então sempre que o cliente ele te perguntar qual é o tamanho máximo do inversor, do sistema fotovoltaico que a gente vai colocar, você tem que perguntar para ele o seguinte, tá? Mas como é o padrão de entrada desse cliente? E padrão de entrada é toda aquela parte que compõe o ramal de entrada, que é o fio que vem lá do poste até a caixa do cliente, a própria caixa, ela faz parte do padrão de entrada, o disjuntor e também as fases, né? Se é monofásico, bifásico ou trifásico. Primeira coisa que você tem que perguntar, como é o padrão de entrada dele? Qual é a tensão dele? É 127/220? É monofásico, bifásico ou trifásico? E qual é o disjuntor? Então, essas são as três informações que você vai precisar. E aí a gente vai vir para essa tabela aqui. Você pode ver que a tabela ela vai ter várias informações, colunas, bem como também linhas. E o que é que vai interessar realmente para a gente? Vai interessar essa parte de categoria, a parte de carga instalada e demanda, tá? As duas vão interessar, tanto demanda quanto carga instalada. E também vai interessar para a gente essa parte aqui, ó, sobre o disjuntor termomagnético, tá? Essas são as informações que a gente precisa para saber qual o tamanho máximo do inversor que a gente pode colocar. Essas outras informações, como o ramal de ligação, né, sendo multiplexo, concêntrico, ramal de entrada subterrâneo, isso aqui a gente vai utilizar lá no nosso diagrama unifilar, então a gente vai fazer o preenchimento das informações, que não é o caso desse vídeo, mas tem vídeo aqui explicando para você. Beleza? Então você vai fazer assim, você vai fazer essa pergunta para ele. E aí vamos supor que ele te diz o seguinte, rapaz, aqui no cliente ele é monofásico e o disjuntor dele é de 50 amperes. Então qual o inversor máximo que eu posso colocar aqui, né? Qual a potência máxima do sistema? Quando a gente falar de potência máxima, a gente vai considerar a menor potência entre a soma do inversor e dos módulos. Nesse caso,
inversor. Geralmente o inversor ele sempre vai ter a menor potência. Então se ele te diz que o cliente ele é monofásico e o disjuntor dele, né, termomagnético, ou seja, categoria monofásica, e o disjuntor termomagnético dele é de 50, então a carga instalada máxima que eu posso colocar é de 6,3. Então, ou seja, se eu tiver um inversor de até 6,3, contanto que ele seja 127, é o máximo que eu posso colocar dele. Se for, por exemplo, vou colocar um inversor de 8, você já não consegue. Por quê? Porque a norma não permite. Para isso, você teria que colocar um disjuntor de 70 amperes. Não, meu sistema ele é bifásico, categoria bifásica, e o cliente tem um disjuntor de 40 amperes. Então, qual o máximo que eu posso colocar? Sendo que a tensão é 127 monofásica e 220 bifásico e trifásico. Então, o máximo que eu posso colocar seria um inversor de 10. Se fosse bifásico com um disjuntor de 40, eu posso botar um inversor de 5, um de 2, um de 3. Posso colocar 2 de 5, mas contanto que a máxima seja de 10. Se você coloca, por exemplo, eu vou colocar 2 inversores de 6, porque eu coloco um em cada fase e o disjuntor suporta. A Energisa ela vai reprovar o seu projeto dizendo que a carga máxima, né, a carga instalada, ela está sobredimensionada para o disjuntor do padrão de entrada. Então ela pode informar isso. Então é só você sempre olhar a categoria, se é monofásico, bifásico ou trifásico, você olhar o disjuntor termomagnético e aí você vai informar para o seu cliente qual é a potência máxima. Vamos supor que ele chega para você, às vezes acontece o inverso. Ele, rapaz, a gente fez o dimensionamento aqui, o cliente quer para 15, quer um sistema de 15 kW, o que eu preciso para colocar nele. Então eu vou colocar 2 inversores de 7,5, ou eu vou colocar um inversor de 15. Então qual é o máximo que eu posso colocar, né? Então, sendo que o padrão dele aqui é bifásico. Então você vai ter que chegar para o cliente e perguntar a mesma coisa, tá? Mas o disjuntor dele, por exemplo, é de 70? Se ele fala, não, é de 50, então beleza, a gente vai ter que mudar o disjuntor dele para 70. Porque se ele for, nesse caso, né, se ele for colocar 2 inversores de 7,5 que dá 15, eu consigo colocar no bifásico, né? Porque os inversores vão ser monofásicos, então eu consigo colocar 170. Mas não, eu vou colocar somente um inversor de 15 kW. Aí a gente já não consegue, aí tem que colocar o cliente para trifásico. Aí nesse caso é só olhar aqui também. Ó. Então um trifásico, ele suporta o de 15. E aí o disjuntor teria que ser o de 50, tá? Porque não tem inversor de 15 sendo monofásico. Se tivesse, dava pra gente colocar simplesmente aqui nessa categoria aqui de bifásico, tá? Então é dessa maneira que você sempre vai verificar. O meu disjuntor, o meu inversor é de 75. Qual é o disjuntor que eu tenho que colocar lá? Opa, eu venho aqui, tem que ser um de 200. Ou então não, o cliente tem um padrão lá de trifásico com um disjuntor de 150. Qual o máximo que eu posso colocar de inversor lá? Então, até 52. Não tem 52 comercial, mas teria o de 50. Então, teria que colocar o inversor até de 50. Mas, por exemplo, nesse caso, ele tem um inversor de 50 kW. E de módulo está dando 66 kW pico, eu mesmo assim ainda posso conectar? Sim, nesse caso pode, porque o que vai valer é a menor potência, e nesse caso seria do inversor, que é de 50, tá? Então aqui, 220, 127, então é essa maneira que você vai utilizar. Igor, mas a minha tensão é 220, 380, o que é que eu faço? A mesma coisa, então você vai buscar aqui, como eu falei, padrão de entrada Energisa 220, 380, primeiro link, clicou, você vai cair numa aba como essa daqui. E aí vai ser a mesma coisa. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Dar um zoom aqui só para melhorar. Mesmo esquema. Categoria, vou ter monofásico, bifásico e trifásico. Carga instalada e também a parte da demanda. Aí você já pode ver que altera. Ó, tipo em 127, 220. Se for monofásico, com um disjuntor de 30 ou de 32, o máximo que eu consigo colocar é 3,8. Já ele sendo 220, 380, sendo monofásico, né, categoria monofásico, com um disjuntor de 30 ou 32, eu já consigo colocar até 6 kW. E por que é que isso muda? Aí a gente tem que ir lá para a lei de Ohm e também da potência. Né? Que o que é potência? Tensão versus corrente. Quanto menor a tensão, maior vai ser a corrente para se manter a mesma potência. Tá? Então, é só por conta disso. Legal, então, mesmo esquema. Ó, se for trifásico, eu vou instalar um de 75 kW. Né? Vou colocar um inversor de 75 kW. Então, qual o disjuntor máximo que eu posso colocar, sendo que ele é 220, 380?
Aí você vai ter que olhar, tem acima de 125. Então você já informa lá para o seu cliente. Então, dessa maneira a gente faz. Outro ponto também que você tem que verificar é em relação à corrente do seu inversor. Não é somente olhar para cá. Aqui ele vai dizer qual é o tamanho máximo. Mas pode ser que a corrente de saída do seu inversor seja maior. Aí a gente vai ter que verificar aqui. Vamos supor que a gente vai utilizar um inversor sofá. Lembrando que esse aqui é 220/380 e ele é trifásico. São 3 fases, neutro e terra. Qual é a corrente máxima dele se a gente pega um de 10 kW? É 3 de 16,5 A. Esse inversor aqui, por exemplo, de 10, a gente já não conseguiria colocar ele em monofásico. Mesmo que... voltar aqui, por exemplo, no 220/380. Mas se eu tiver um disjuntor monofásico de 50, suporta até 10. Realmente suporta. Eu conseguiria colocar um inversor de 10. Porém, ele teria que ser monofásico. Como nesse caso aqui, esse inversor da sofá, ele é trifásico, então eu teria que mudar o padrão de entrada do cliente de monofásico para trifásico e colocar no mínimo um disjuntor de 20 A. Porém, a distribuidora, o valor mínimo dela é de 40. Então, eu teria que colocar um disjuntor trifásico, tripolar, de 40 A. E aí, a gente sempre tem que fazer essas duas comparações. Vou ver aqui um da Soulplanet. Eu venho aqui, deixa eu ver esse inversor aqui de 9,10. Então ele é o quê? Monofásico, bifásico? Ele é monofásico, 220, 230, 240. Legal? Então, ele é monofásico. E a corrente máxima dele é de 50 A. Então, eu volto aqui, ele até fala, fases da alimentação. Ou seja, é uma fase. Aí, se eu volto aqui no padrão, será que eu consigo instalar ele com um disjuntor de 50? Então, eu consigo, porque a carga máxima vai até 11. E a corrente máxima dele é de 50, então suporta. Agora, se a corrente máxima dele fosse 52 A, aí eu já não conseguiria colocar, porque o disjuntor do padrão de entrada iria desarmar e aí eu teria que colocar um de 70 A. Então, você faz simplesmente dessa maneira aqui para você poder dizer para o seu cliente qual é a potência máxima do inversor. Tá? E aí, você faz todo o seu processo, seu trâmite para você ter o seu projeto fotovoltaico aprovado na Energisa. E se você quiser ter todo um acompanhamento da gente aqui do Clube da Elétrica, para você que vai estar fazendo o seu projeto fotovoltaico na Energisa, seja você que está iniciando ou você que já faz, mas está tomando reprovas e não sabe muito bem o que fazer, eu convido você a conhecer o curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Energisa. É um curso totalmente online, que nele tem aulas exclusivas mostrando para você todo o passo a passo de como você vai homologar os seus projetos fotovoltaicos na Energisa, independente do estado, seja Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, e também você conta com a ajuda do nosso suporte para a gente poder fazer as análises dos seus projetos fotovoltaicos, seja diagramas, documentações, antes de você enviar para a Energisa, para a gente ter certeza de que o seu projeto ele vai ser aprovado. Também você, caso tenha uma reprova, a gente te auxiliar nessa reprova do seu projeto. Então, para você que quer saber mais sobre o curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Energisa, convido você a clicar no link que está aqui abaixo da descrição. Então, dessa maneira, você vai informar para o seu cliente aí qual é o tamanho máximo do projeto dele. Se você gostou desse vídeo, já curte e também comenta aqui. E para mais vídeos sobre Energisa, basta você procurar aqui no nosso canal.